Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Medicina Social. Estou muito feliz com a participação de vocês, isso mesmo, continuem participando, divulguem, como vocês já sabem, essa webconferência, ela será gravada e ela poderá ser acessada no site do Telesaúde Espírito Santo. Bom, o nosso tema hoje é sobre humanização, especificamente sobre a Política Nacional de Humanização, pensando o modo de fazer. E o nosso palestrante é o Pedro Ivo Freitas de Carvalho. O Pedro Ivo, ele é referência técnica do Ministério da Saúde e mestre em psicologia pela Unesp, pela Universidade Estadual Paulista. Como vocês já sabem, ele não está aqui conosco, né? Ele está em outra cidade para realizar essa webconferência de hoje. Por favor, qualquer dúvidas, contribuições, experiências, vocês podem compartilhar pelo chat, né, que nós vamos discutindo ao longo da webconferência. Tá ok? Então, eu passo a palavra agora para o Pedro Ivo para que ele possa iniciar a sua webconferência. Legal. Olá, boa tarde, Karina. Boa tarde a todos os participantes aí. É um prazer estar presente nesse projeto tão importante aí de difusão, né, de conhecimentos, de difusão de experiências, de difusão de encontros, né, que é o Telesaúde, né, especificamente aí Telesaúde do Espírito Santo. Agradecer o convite por estar aqui. E o tema de hoje, então, fui convidado, né, um pouco em relação a uma discussão da Política Nacional de Humanização, com foco, mas também em relação à atenção básica, né? Como apoiador institucional da Política Nacional de Humanização, nós já fizemos várias ações, né, acho que a gente chama de apoio institucional junto com equipe, junto com coordenações, atenção básica. Então tem muita coisa de experiência que nós podemos estar compartilhando. Porém, vou fazer um foco um pouco mais conceitual, né, a partir dessa encomenda que foi feita de discutir um pouco a política nacional de humanização e, né, a atenção primária em saúde. Uma primeira questão assim que eu destaco, né, tanto na portaria 648, né, nos princípios gerais, assim como já na portaria recente, né, da Política Nacional de Atenção Básica, nos princípios gerais das duas portarias, há uma questão já muito importante, que já é aí uma pista para estarmos discutindo, né, a Política Nacional de Imunização, né, em relação à atenção básica. Né? Em ambas as portarias, elas usam um termo muito interessante, que é que na atenção básica, né, se utiliza de tecnologia de elevada complexidade e baixa densidade, né, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância no seu território. Isso é o que está escrito na portaria 648 de 2006. A portaria nova, né, 2488 de 2011, ela também traz essa questão da tecnologia, só que ela traz, né, com uma outra redação, né, que utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas. Eu acho que ambas compõem. Né? Eu coloco ainda a portaria número 648, porque eu gosto muito desse termo, né, que a atenção básica utiliza de tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, né, para mostrar que há sim toda uma proposição, né, tecnológica de inovação, né, na atenção básica, só que de baixa densidade tecnológica. Vamos estar trazendo essa questão, né, atravessando todo a minha fala em relação à Política Nacional de Imunização. E aí eu coloco aqui uma citação que eu gosto muito do Ricardo Teixeira, quando ele traz uma discussão do acolhimento como uma rede de conversações, para compor um pouco o que está escrito, né, na lâmina anterior, que assim, podemos notar, por exemplo, como, em pouco mais de uma década, a problemática do acesso aos serviços evoluiu no sentido de uma substituição progressiva das análises centradas
no tema da extensão de cobertura pela análise centrada em temas como a do acolhimento nas unidades prestadoras. Isso traduz uma progressão do foco de tensionamento, né, relacionado ao problema geral de garantia de acesso universal ao sistema de atenção, que vai do problema da quantidade de portas de entrada ao problema de qualidade dessas portas. Com isso de certo, não queremos dizer que o problema da universalidade do acesso esteja simplesmente resolvido em termos quantitativos, mas significa que já atingimos um patamar crítico de cobertura de serviços em que o problema do acesso não depende mais apenas da expansão do número de unidades prestadoras, mas cada vez mais depende intimamente do tipo de modelo de atenção operante nessas unidades. Então é muito importante destacar isso, que nós vamos ver aqui no nosso próximo slide, que nessa inflexão, nessa reflexão do SUS a partir da sua implementação, nesses mais de 20 anos de implementação do SUS, nós começamos, principalmente a partir já logo recentemente mesmo, isso acho que é uma reflexão que sempre atravessou, mas já começa a ser mais a entrar mais nas políticas públicas a partir do final dos anos 90 e principalmente no começo do século XXI, que essa evidência da importância de discutir o modelo tecnoassistencial. Ou seja, com a expansão do acesso, que como Ricardo Teixeira muito bem frisa, não é algo que está superado, não é algo que está garantido, mas houve sim uma grande expansão do acesso, sim, se nós vamos ver aí numa linha histórica a questão não só da expansão do acesso, mas em relação à construção e implementação de unidades básicas, a questão de gastos com insumos, sempre ascendente, e isso traz uma questão muito importante, que a partir de ter garantido o acesso dessas portas de entrada, ainda continua muito uma discussão em torno da qualidade e da resolutividade dos serviços. Então, isso traz uma outra questão. Ora, garantir o acesso não significa só garantir o acesso a um prédio físico, a insumos, mas tem outras questões aí que a gente precisa colocar na roda, precisa investir para garantir um acesso de qualidade e uma resolutividade dos serviços públicos, principalmente a atenção básica, que tem aí como uma diretriz ser uma instância de atenção que pode que tem condição de resolver aí, por todos os seus princípios, cerca de 80% das demandas que surgem na sua porta de entrada. Então, isso sempre somando então, a fala de Ricardo Teixeira com a discussão das tecnologias, então isso acaba sendo o foco da nossa discussão da política nacional de imunização e atenção básica. Nesse sentido, então, é evidenciado que nós vivemos uma crise no modelo técnico-assistencial. Então, o modelo técnico-assistencial ele entra na roda com mais ênfase a partir dessa constatação que Ricardo Teixeira traz. E aí, nós caracterizar um pouco o desenho hegemônico, na qual atravessa a maioria das nossas práticas, que é um trabalho muitas vezes estruturado para concentrar o fluxo no profissional médico, o trabalho em equipe burocratizado, fragmentado, por competências e especialidades, e um desenho aí de atenção à saúde muito caro, centrados em recursos tecnológicos como exames, medicamentos e conhecimentos especializados. Então aí começa uma discussão aí da tecnologia.
né? Como podemos observar, na portaria 628, é enfático que a atenção básica utiliza-se de tecnologias de baixa densidade, né, e de altíssima complexidade. E, enquanto isso, o desenho hegemônico ele privilegia o uso de tecnologias, né, de alta densidade, que a gente chama de tecnologias duras. E aí nós temos aí um modelo, então, produtor de procedimentos. Né? Ele é centrado na queixa-conduta, que é queixa, diagnóstico e tratamento das doenças. Ele é centrado nos aspectos anatomofisiológicos, né? O indivíduo é apenas um corpo portador de um sintoma-doença. Então, quando entra, né, uma pessoa na nossa porta de entrada, nós temos um olhar para a queixa, e principalmente para a queixa biológica, e ele é dito como assim, positivista, né, no sentido de que ele busca excluir os aspectos subjetivos e o predomínio dos aspectos objetivos. Então, a história de vida, a condição social, o modo singular de se relacionar com a vida e o corpo, que são os aspectos subjetivos, eles são secundários ou até terciários em relação aos aspectos objetivos, né, o sintoma. Então, a nossa escuta, ela acaba, né, com esse modelo atravessando a nossa prática, dando mais atenção a esses aspectos objetivos do sintoma do que os aspectos subjetivos. Isso parece um pouco teórico, mas, na realidade, eu parto aí de experiências práticas de estar, né, junto a unidades, a redes, a equipes de gestão, na qual se constata muito, né, essa questão dos nós críticos que nós temos na rede a partir de uma atenção básica que opera nesse modelo de atenção. Né? Então, muitas das nossas filas nas especialidades, muito das nossas dos nossos nós nas redes, estão muito, assim como voltando um pouco à citação de Ricardo, claro que tem muitas questões estruturais, né, do SUS ainda que tem que ser ainda enfrentadas, superadas, como políticas de recursos humanos, né, como questões estruturais, como a própria especialidade, né, como nós estamos percebendo hoje, com uma qualificação da atenção básica, estamos percebendo aí que o gargalo está também começando a ser a atenção especializada um pouco, mas também, por outro lado, nós temos também que colocar na roda não só essas questões estruturais, mas as questões organizacionais né, de gestão e de modelo de atenção e gestão, né, do cuidado. Então, isso é importante, então, fazer esse recorte, né, que, apesar de parecer conceitual, tem sim aí toda uma questão prática e que é um pensamento que nos atravessa e a nossa prática no cotidiano. Né? Então, aí nós temos uma característica que a busca objetiva do problema biológico, né, tem levado a que a ação do profissional esteja centrada nos procedimentos, baseada de interesse no outro, com escuta empobrecida. Né? As ações de saúde têm perdido sua dimensão cuidadora e, apesar do contínuo avanço científicos, elas têm perdido a potência e eficácia. Né? Então, hoje nós constatamos muito, então, apesar de vários investimentos, ainda o SUS ele é a política pública mais mal avaliada dentro quando a gente vai fazer uma pesquisa aí de gestão, né? Quando o prefeito encomenda aí muitas vezes uma pesquisa para saber aí qual que é a política, né, melhor aprovada a população, né, menos aprovada, tal. Infelizmente, nós temos aí hoje um pouco empatando com a questão da segurança, mas a saúde pública ela sempre está na liderança do grau de insatisfação da população em relação aos serviços prestados, né? Então, e dentro dessa perspectiva de que realmente há sempre um aumento de investimento no acesso,
Então, né, aquela questão que eu repito, né, fora as questões estruturais, que outras questões nós temos que colocar na roda e problematizar para pensar um SUS mais resolutivo. E aí, né, tem toda uma discussão, né, que assim, o que seria então quando a gente fala de uma tecnologia de alta complexidade e baixa densidade? E aí a gente começa a entrar um pouco no objeto, né, entre aspas, da Política Nacional de Imunização, que né, a cuidar, pensar, refletir sobre as políticas, né, sobre as tecnologias das relações. Né? Então, a Política Nacional de Imunização ela surge, dentre outras políticas que surgiram, né, no século XXI, né, mais especificamente em 2003, com esse foco, né, de pensar, né, essas tecnologias de, de baixa densidade e alta complexidade que nós chamamos de política, né, que tecnologias relacionais, tecnologias da relação. Por quê? Porque a produção de saúde ela se dá como, né, o momento do encontro, né? Que não é um encontro simples, né? O encontro que nós fazemos todos os dias nos nossos serviços são sempre encontros muito complexos, né? Primeiramente, tem de um lado desse encontro uma pessoa com história de vida, condição social, cultura, saberes, concepções, valores e desejos singulares, que busca alívio da sua dor, do seu sofrimento e do seu incômodo, né? Que vai lá em busca desse alívio, dessa dor, desse sofrimento, né? E, e quando vai na unidade, vai então atrás né, desse alívio. Por outro lado, nós temos uma pessoa também com história de vida, condição social, cultural, saberes, concepções, valores e desejos singulares, portadora de um conhecimento técnico que pode intervir no sofrimento e na dor, mas também possui esses sentimentos, né? Que são os trabalhadores, né, gestores, todos, né? E então você vê como o encontro da saúde ele é um encontro extremamente complexo, né? Eles são dois universos que se encontram. E aí a questão de cuidar muito bem, né, desse encontro, né? Que olhar, que escuta, né, a gestão, nós enquanto trabalhadores estamos fazendo, né, em torno dessa questão que para a política nacional de imunização é primária na produção de saúde. E aí uma discussão de um novo modelo técnico assistencial, né, que é a discussão da organização do processo de trabalho que considere os processos produtivos integrados um ao outro, né? Então a discussão de fluxos, a discussão de coletivos, a discussão de redes, né? Então pensar um pouco como se dão os fluxos no nosso cotidiano de trabalho, seja os fluxos de usuários, seja os fluxos de comunicação, seja os fluxos de poder, seja os fluxos de afeto. Né? Aquele usuário que nos incomoda, aquele colega do trabalhador também que está na mesma equipe, mas também a gente tem algum estranhamento para trabalhar junto, aquela gerência que trabalha dentro de uma concepção mais vertical e que produz toda uma insatisfação na equipe, nesse modo de trabalhar, não considera, por exemplo, a agente comunitário como uma peça estratégica, um saber estratégico na produção de cuidado, né? Traz muitas demandas verticais, prioriza muitos procedimentos, os protocolos mais duros, né? E esquece um pouco dessa questão, né, do trabalho em equipe, da discussão dos processos de trabalho, do projeto institucional, né, que essa equipe de saúde tem quando ela está no território, qual é o projeto dela, né, quais são aí os indicadores do território, as demandas dos territórios, as necessidades dos territórios. Então, é todo esse fluxo que né, a organização do processo de trabalho que considere e que escute e que elabore e que encaminhe, né, todos esses fluxos
que nos atravessam enquanto trabalhadores da atenção básica, né? Tem aí uma questão nesse mesmo sentido, a incorporação de diferentes campos de saberes e práticas de saúde, né? E muito mais uma concepção também das práticas integrativas e complementares, a questão dos saberes populares também que temos acesso, né, nos territórios, das estratégias populares de cuidado, né, da saúde, e o investimento nas tecnologias relacionais voltadas à produção do cuidado, que aí, né, é o que a gente chama lá na nossa primeira lâmina, né, das tecnologias de alta complexidade e baixa densidade tecnológica. E aí uma questão que aí, né, tem todo nessa fala que eu acabei de fazer, uma transição tecnológica, a relação humana na produção de saúde, né? Uma perspectiva de transição tecnológica. Então, realmente, isso é uma questão muito importante para a atenção básica, porque fora todo o desenvolvimento cultural da atenção básica, ou mesmo a produção aí de uma retaguarda mais consistente das questões que a atenção básica não consegue resolver no seu pedaço, né? Tem toda aí uma problematização, né, de que tecnologias está operando nessa equipe, nessa unidade, e problematizar essa transição tecnológica, que muitos atores como o Merri, né, ele traz, que é a questão do trabalho morto, né, centrado em tecnologias duras, onde a relação, o diálogo e a escuta são colocados em segundo plano, né, o trabalho centrado nos formulários, protocolos e procedimentos como que se fossem um fim em si mesmo, né? É um trabalho tarefeiro. Então, nós não somos contra protocolos, procedimentos, pelo contrário, né? Todo movimento de organização de rede, todo movimento de organização de processo de trabalho requer a discussão, como dito anteriormente, de fluxos, né? Não só de afeto de poder, mas também, né, de fluxos aí, de linhas de cuidado, e nesse sentido, a questão não é colocar em discussão a pertinência de protocolos e procedimentos, mas de pensar como que eles são construídos, por quem eles são construídos, né, qual que é o interesse de quem constrói esses protocolos e qual que é a participação na elaboração desses protocolos de quem vai executar esses protocolos, né? Então, aí é uma questão muito importante, que um modelo de gestão que tem como diretriz a inclusão de atores fundamentais importantes na produção de projetos, de várias pactuações aí na rede de saúde, que é a inclusão, né, de todos os atores, né, que envolvem na equipe nessa discussão mais propositiva, né? E a gente vê que isso ainda é muito um desafio, né? Infelizmente, estando no Ministério, nos deparamos com, com grupos, hoje no Ministério, com grupos de uma elaboração altíssima, né? O pulo conceitual, metodológico, né? Experiência de atores que estavam lá no Ministério, que estão lá no Ministério na gestão, né? E essa questão propositiva que o Ministério foi nesses últimos 12 anos, e hoje, mais recentemente, podemos ver isso como, por exemplo, né, acho que começou lá bastante com essas políticas de imunização, e aí a questão do Pacto pela Saúde, a discussão de redes a partir da antiga DARAS, e hoje muito voltado para as redes temáticas, como Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Crônica, Rede de Atenção Urgência, né? Políticas muito inovadoras e que trazem muitas questões mesmo, muitos elementos importantes para contribuir na produção da redutividade da saúde, mas quando a gente vai para as unidades de saúde, principalmente para as unidades básicas, infelizmente nós deparamos com trabalhadores que nunca ouviram falar, ou se ouviram falar muito de cima sobre essas políticas. E aí
aquela questão realmente de que há ainda uma lacuna em quem planeja de quem executa, né? E realmente temos que investir num processo mais de gestão mais coparticipativo, em que nós consigamos fazer processos de planejamento, incluindo a necessidade não só dos trabalhadores que estão lá na ponta, mas também incluindo a necessidade, né, dos próprios usuários, e também fazendo um movimento de que, né, todas as concepções, inovações e políticas que chegam, que elas consigam sim ter um fluxo de chegar, né, até esses territórios e fazer sentido para esses trabalhadores, porque são sim políticas que se, né, tivermos estratégias de chegar, né, elas fazem sentido mesmo, sim, para as várias demandas e necessidades dos trabalhadores e dos usuários, principalmente que estão na atenção básica. Então, isso é uma questão muito importante. Então, essa transição do trabalho morto para um trabalho vivo, né, um trabalho em ato, que produz, né, que valoriza aí as relações, né? E não só uma é, relação entre, né, trabalhador e usuário, né, mas de trabalhador e gestor, gestor e usuário, né, relação entre serviços, relação entre a equipe e a comunidade, relação entre os próprios usuários, né, mudar essa matriz relacional. Realmente é muito urgente no Brasil. Eu acho que, na verdade, a política nacional de imunização ela é muito atual quando ela traz essa discussão, né, da mudança da nossa matriz relacional. E hoje a gente percebendo, por exemplo, esse contexto hoje, né, das justiças pelas próprias mãos, as pessoas, né, se agredindo, se lixando, matando as outras, e a gente fica pensando, pô, qual que é, né, o nosso compromisso em trazer esse debate da que relações nós estamos estabelecendo com nós mesmos, né? Que projeto de país, que projeto de civilização nós temos, né, em que a gente está banalizando a violência, banalizando a vida, e isso é muito sério, né? Isso não é uma questão simples, isso tem tudo a ver com produção de saúde, né? Não dá para ficar lá no sintoma, né, no remédio, nos exames, se nós também não temos estratégias de refletir sobre a nossa condição, nossa existência, né, em relação, né, nos territórios. Parece difícil, parece muito abstrato, realmente nós somos tomados por várias demandas nessa questão do trabalho tarefeiro, mas assim, não dá para pelo menos apontar que a gente tem que discutir isso, né? Como fazer, aí realmente aí são outros 500 e nós vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Que nesse sentido, né, a política nacional de imunização ela traz como uma questão importante que ela surgiu em 2003 e ela traz aí a questão que os princípios e diretrizes do SUS eles indicam o que deve ser, o como de ser o sistema e as práticas de saúde. E a política de imunização indica o como fazer, o modo de fazer. Né? Então, a PNH ela se apresenta como uma política método, né? Os seus princípios, as suas diretrizes, os seus dispositivos se apresenta como uma política método. Então, o SUS apresenta diretrizes e princípios amplos, né? Integralidade, resolutividade, produção de redes hierarquizadas, e ele também traz o como deve ser, né? O que deve ser de um sistema público. Mas como fazer integralidade? Né? Como produzir redes? Como produzir serviços resolutivos? Então isso, ainda não, apesar desses 10 anos da Política Nacional de Imunização, isso ainda não é uma questão, é uma questão muito em aberta, né? Então que reforça ainda mais a importância dessa política no atual cenário, no atual contexto ético-político. Então, e aí a política ela se apresenta então quanto um como fazer. Mas de onde vem esse como fazer? Né? Esse como fazer, eu vou pular aqui uma lâmina, duas lâminas, depois eu vou voltar. Ela se apresenta assim como uma reflexão, um insight de
pessoas bem intencionadas lá numa reunião, num gabinete. Não, né? A Política Nacional de Imunização, ela não é um mero conjunto de propostas abstratas que espera se poder tornar concreto, né? Ao contrário, parte do SUS que dá certo. A Humaniza SUS apresenta-se como uma política construída a partir de possibilidades e experiências concretas que pretendem se aprimorar e multiplicar. Então, e como estratégia, né, para identificar esse SUS que dá certo, muitas questões da Política Nacional de Imunização, ou a esqueleto, né, a coluna, a espinha dorsal da Política Nacional de Imunização, ela foi construída a partir do prêmio Davi Capistrano, que tinha como lema, né, o SUS que dá certo. E foi a partir das experiências do SUS que dá certo, que foram, né, levantadas a partir desse treino, que foram identificadas dispositivos concretos, né, ou seja, como fazer, né, dos territórios. Então, lá no Sul tinha uma equipe que trabalhava acolhimento usando tal dispositivo. No hospital, estava lá fazendo colegiado, gestão, unidades de produção, classificação de risco, e no SUS estava dando certo lá. Então, assim, foi a partir da identificação, né, de como esse SUS que dá certo, né, como que eles, né, que as equipes, que os trabalhadores dessa experiência fazem esse SUS que dá certo, que a gente, que a Política Nacional de Imunização, ela promove enquanto dispositivo da política, né, nessa questão concreta de fazer operar no cotidiano da prática de saúde os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Imunização. E aí uma questão importante que vai, né, articular com toda a fala que eu estava fazendo anterior, a transição, né, da transição tecnológica na saúde. Que a partir então do prêmio da Bicapitana de 2004, identificou-se que experiências potentes do SUS que dá certo apresentavam modos de fazer em comum baseado na inclusão, né? Se desdobrava em processo de mudança como força coletiva, instituindo a humanização como método de inclusão, como modo de fazer inclusivo. Ou seja, né, a produção de saúde como produção de coletivos, né? Muitas pessoas criticam a Política Nacional de Imunização porque nós levamos até hoje esse mantra, né? Esse é um lema, como todo discurso, quando repetido várias vezes, né, ele pode tornar uma verdade, mas ele também pode tornar cair num discurso vazio. Mas é algo que a gente vê com ainda muito cuidado, um pouco no sentido que a gente colocou anteriormente, que temos que olhar hoje como nós estamos incluindo, né, todos os atores envolvidos com a política de saúde na nossa prática. Como nós vamos fazer uma escuta do usuário, né, que chega na nossa porta de entrada, como a equipe me escuta, acolhe minhas ideias, acolhe minhas angústias enquanto trabalhador, né? Como os gerentes, né, da unidade escuta, como que a gestão ela escuta a equipe e o gerente no sentido de, né, também produzir respostas institucionais a essa equipe que está no território, no front de ação, né, trabalhando na ponta diretamente com os usuários, como que as políticas que vêm aí do Ministério, passando pelas secretarias estaduais de saúde, também são colocadas para os municípios, que possam possibilitar esse compartilhamento mais coletivo, que possam possibilitar essa produção, né, mais coletiva de um projeto institucional a partir dessas políticas, de um plano mais, né, compartilhado, fazendo sentido não só para os gestores, para a sua equipe de gestão, mas também, né, para os trabalhadores aí que fazem todo o corpo de trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde. E então isso discutir como nós estamos incluindo
esses vários atores, né, na nossa prática, no nosso cotidiano. E só para encerrar, os princípios, métodos, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Imunização, né, muito um pouco a partir disso, né, então a transversalidade, que é um pouco isso que eu acabei de colocar, né, a transversalidade ela é um pouco essa busca de produzir um espaço coletivo em que as diferenças de poder e as diferenças de saber elas sejam, digamos assim, misturadas, né? Então a transversalidade ela tem assim, um corte transversal no sentido de que tem uma organização vertical, né? Do como o poder se organiza, né? Ministério, secretário de Estado, município, gerência, gerentes, trabalhadores, e temos aí uma organização horizontal de saberes, né? Saber médico, saber do enfermeiro, saber do enfermeiro. Os próprios agentes comunitários também eles acabam criando, né? Você vê, o grupo mais consistente, né, nas unidades são os grupos dos agentes, né? Esses ficam mais solidários, mas são grupos que a gente chama de saberes corporativos, né? Muito baseado nessa questão de um, como se diz, fugiu essa questão mesmo identificada pela sua prática do cotidiano, né? Então, os agentes se identificam entre os agentes por causa que tem muitas questões em comum. Mas o ideal é a gente produzir espaços, né, na qual a gente possa não só misturar a forma como o poder, né, se organiza, ou seja, trazer, né, como a gestão deixa de ser menos vertical, né, e também acaba sendo mais horizontal e né, na cogestão, e também que os saberes se misturem, que a gente corte um pouco essa questão, né, dos saberes muito fragmentados por especialidades e por identidades profissionais. Então aí é a questão da transversalidade, a insociabilidade entre gestão e atenção, né, que é a questão de que não dá para a política nacional de imunização, não dá para discutir modelo de atenção sem discutir modelo de gestão. Uma coisa está totalmente inseparada da outra. Não dá para eu ampliar a clínica sem eu pensar na produção de dispositivos que produzam coletivos em torno dessa clínica. Por exemplo, o projeto terapêutico singular, que é um dispositivo da clínica ampliada. O método da tríplice inclusão, que é importante falar, que a tríplice inclusão aí é a inclusão dos atores envolvidos na saúde, gestores, usuários, trabalhadores, das suas redes, né, o que ele traz, então, né, suas redes sociais, seus movimentos, né, suas identidades profissionais, né, seus conselhos, o gestor aí, né, também a parte também das suas formas de organizar. Então, fazemos uma rede social junto, é a segunda inclusão, e a terceira inclusão, que é os conflitos que nós produzimos a partir, né, de um espaço coletivo, né, juntar várias visões diferentes, juntar vários atores diferentes com interesses e desejos diferentes, inevitavelmente nós vamos produzir, a princípio, um estranhamento e conflitos, né? E isso é uma produção legal, né, dos espaços coletivos, né, evidenciar essas diferenças, esses conflitos e trabalhar na produção de consensos e de pactuações coletivas a partir dessas diferenças. E aí, as diretrizes e os dispositivos que nós vamos estar colocando aqui um pouco, alguns dispositivos, né, por exemplo, a clínica ampliada, ela é uma das mais em destaque aí, né, na questão da atenção básica, né, que é aquela questão que nós colocamos de não só colocar o corpo biológico em evidência, mas assim, de enxergar um sujeito, né, antes de enxergar o doente, a doença, né, enxergar o sujeito com as suas histórias, seus interesses, né, com o seu território, né, tudo isso que atravessa um corpo quando chega, apresentando-se nem que seja como um sintoma no corpo, mas tem, né, tudo aí uma questão para fazer uma escuta mais ampliada. E gestão participativa democrática, acolhimento, ambiente, a valorização do trabalho do trabalhador, né, a saúde do trabalhador também é uma questão muito importante
utilização, e outras fomentos de dualidade, coletivos de rede, então são diretrizes, né? São orientações gerais da política que expressam o método da inclusão. E isso é operado, né, no concreto a partir de dispositivos. E aí eu coloco aí um dispositivo, né, muito importante, que está até vinculado à diretriz pública ampliada, que são as equipes de referências, né, que nada mais é do que, por exemplo, a estratégia de saúde da família. Então, para ampliar a clínica, né, nós temos que ter, né, equipes de referência, ou seja, equipes com vinculação, né, na questão de garantir a longitudinalidade, né, a questão da atenção, do cuidado, né, a resolutividade, o acesso, que são as equipes de saúde da família. Né? A questão do apoio matricial, que também é outro dispositivo que já foi incorporado na Política Nacional de Atenção Básica, a partir do núcleo de núcleo de apoio à saúde da família, os NASFs, e o projeto terapêutico singular, né, que também aí é um dispositivo muito importante em relação à priorização de certos casos, né, mais sensíveis à equipe, e que merecem aí todo um olhar e uma escuta, né, atenta para produzir uma resolutividade em cima desses casos mais sensíveis. Esses são um pouco dos exemplos do dispositivo. Eu acho que é um pouco essa que me veio nessa discussão aí discutir a política nacional de imunização e atenção básica é chamar a atenção para essa discussão das tecnologias, né, de atenção e de gestão que estão operando no nosso cotidiano, né? E chamar a atenção para qual que é o nosso olhar, nosso investimento nas tecnologias. As leves, né? De baixa densidade e alta complexidade, que são as tecnologias relacionais, da qual os dispositivos da PNH são algumas dessas tecnologias. Né? Também não podemos falar os dispositivos como algo concreto, mas os dispositivos como produções singulares nos territórios. Né? Não temos que copiar os dispositivos. Nós temos que, na verdade, ter esses dispositivos como uma referência, talvez, que nos interessem. Né? Isso tem tudo na rede Humaniza SUS, aqui está, né, www.redehumanizasus.net, vários materiais em relação a isso. Mas nós também temos muita produção no nosso cotidiano de trabalho. Também, sim, pode ser dispositivos que trazem aí um modo de fazer, incluindo, né, fazendo junto, produzindo com, né, e com certeza esse modo de fazer ele acaba produzindo, sim, né, resolutividade. É aquilo que a equipe, quando você chega, né, numa equipe de saúde, pergunta: e aí, vamos falar um caso bacana? Todo mundo tem um caso bacana para falar. Né? Toda equipe tem, sim, um caso legal, né, uma experiência também potente para falar. E a partir muito bom, Pedro. Excelente palestra, muito esclarecedora. Só que hoje nossos participantes estão aqui quietinhos. Eu estou até fomentando aqui no chat, né, a discussão, perguntando se eles querem compartilhar as experiências positivas, como você mesmo disse, né, que toda equipe tem uma experiência positiva para compartilhar. Se eles vivenciam alguma dificuldade na prática, como que acontece na prática, né? E aí o Jackson, ele tem uma pergunta uma pergunta a você. Na minha opinião, é difícil de se humanizar os nossos serviços de saúde sem que haja a devida valorização do servidor público. O que o palestrante pode comentar a respeito? Não. É que nós começamos um pouquinho com atraso. Vamos continuar mais um pouquinho. Então, aí acho que um pouco vou pegar... eu não estourei muito meu tempo, né, Karina? Tá, ok. Então, olha, isso é uma questão super importante, né? É aquilo que eu coloquei em relação a questões que nós temos que, quando nós vamos trabalhar um problema, né, que nos atravessa, é muito importante nós termos como um dispositivo, né, uma tecnologia, instrumentos de análise do problema. Porque, como a política de educação permanente traz muito bem, os problemas, na verdade, eles são constituídos por nós críticos. Né? Então, na verdade,
o problema não vem de uma causa só, ele vem de uma raiz de problemas, né, que nos atravessam. E desses problemas, tem aqueles problemas que nós podemos, temos mais chances de intervir enquanto trabalhadores, usuários, assim, diretamente, o que a gente chama de mais governabilidade, e temos outros problemas que temos menos governabilidade. Então isso é um pouco uma discussão quando eu trago a questão, né, dos problemas estruturais do SUS. Então muitas questões hoje, né, da queixa, né, um dia uma usuária, ela reclamando de uma fala nossa, assim, numa roda, ela criticou muito essa questão de queixa, né, então você pode queixosa, você achou um termo muito pejorativo. Eu até tendo a dar uma razão para ela, né, então, desculpa, eu vou colocar aqui como queixa, mas esse apontamento dos trabalhadores, essa insatisfação dos trabalhadores, né, então muitas dessas insatisfações dos trabalhadores têm sim a ver com questões estruturais, né, tem sim a ver com, aí tem toda a raiz, né, questões sim de ordem de cargos de carreira, nós temos outros dispositivos, mesas de negociação permanente, né, de cargos de carreira, as coisas tão já antigas, né, com municípios com experiências super bem sucedidas de produção de, né, uma política de cargos de carreiras, e assim, não sei por que isso ainda não é algo que, né, está aí, já era para ser uma questão nesse sentido até não superada, mas já bem experimentada, né? Nós temos várias experiências de produção de planos de cargos de carreiras, algumas mais verticais, outras mais coletivas, mesas permanentes de negociação. Então, tem muitas questões que realmente são estruturais, de ordem salariais, de ordem de valorização do trabalhador, e eu acho realmente que são muito importantes, né? Muito importantes. Questões estruturais. Tem questão das formações, né? Nossa formação ainda, ela muitas vezes não é preparada para o SUS, não é preparada para o trabalho coletivo, né? Outro nó que nós temos que ter um olhar aí, né? Hoje tem várias políticas, né, do Ministério nessa proposta de já incluir já os estudantes de saúde, né, da área da saúde já diretamente nos territórios, da experiência, né, a metodologia né, baseada em resolução de problemas e tal. E, então está aí também um pouco essa discussão em torno, né. E temos uma outra questão que é a relação, né, ao modelo de atenção e de gestão, né. Tem muitos lugares que as pessoas, né, talvez tenham condições de trabalho legal, têm um salário bacana em relação a outros municípios, mas também tem problemas muito fortes de insatisfação. E quando nós vamos ver, isso está totalmente atrelado a relações de poder, de afeto de poder, né? Então, é muito importante não só colocar essas outras questões que eu coloquei anteriormente na roda, não é uma ou outra, e, né? É isso, mais isso e mais isso, mas eu trago aqui mais um pouco a questão, né, da política na sua organização, que muitas das nossas insatisfações dos trabalhadores é pelo modo de gestão muito centralizado, né, muito tarefeiro, muita pouca escuta das necessidades dos trabalhadores, das estratégias que os trabalhadores eles criam no seu cotidiano que ele não pode compartilhar. E tem muito a ver com o que a gente discute com a construção de espaços coletivos para, né, colocar na roda esses poderes, esses afetos, né? Então, acho que isso é algo que é muito importante também. Então, a gente trabalha um pouco essa perspectiva também no sentido de valorização do trabalho do trabalhador, né? De uma gestão mais compartilhada, né? E mais horizontal, né? Numa questão no movimento de planeja as ações quem executa e não poucos planejam e aqui a ponta executa, né? Isso que traz muitas vezes o sofrimento do trabalho, executar uma coisa que não faz parte do meu cotidiano, não vai responder à minha necessidade, e ele está respondendo à necessidade, talvez, do meu gerente, do meu gestor, né? Mas não está respondendo à minha necessidade. Olha, eu quero negociar isso, também quero ter no meu cotidiano ações que tenham sentido para meu ato enquanto trabalhador da saúde e para as necessidades. Daí a importância dessa gestão participativa que você muito bem colocou na sua palestra, né, Pedro?
de se construir em conjunto, né? Para que realmente as políticas também cheguem para o profissional, cheguem para os usuários, né, na atenção básica. Né? E esses espaços, que espaços poderiam ser esses? Que dispositivos que nós poderíamos lançar mão? O telesaúde é um deles, né? O telesaúde é um importantíssimo espaço de difusão de políticas, de, né, um espaço virtual aí super potente. Então, assim, o telesaúde é um espaço coletivo virtual muito importante nesse sentido de difuso de políticas, né? Dá para o Ministério estar mais próximo, o telesaúde, dá para os profissionais, né, um mapeamento aí, tanto, né, né, de relação à política, com relação a certos procedimentos, certos saberes mais técnicos, né, em relação a, né, de certas intervenções aí. E tem os espaços clássicos, né, assim, que aí a gente sabe, né, mas aí a questão não é só o que fazer, né, por isso que entra muito, a gente corre o risco de ficar mesmo, né, numa discussão que parece teórica, né, mas eu vejo ela como uma questão muito prática, mas, por exemplo, as reuniões de equipe, né, e aí, assim, tem um ganho muito grande das reuniões de equipe, né, as reuniões de equipe trazem muita qualidade para o cuidado. Isso é uma questão importante. Sabemos que tem equipes de saúde da família. Então, assim, aí também tudo uma questão da atenção básica, né? Nós sabemos que nas unidades mistas, né, nas unidades básicas mais tradicionais, ainda há muita dificuldade de reuniões de equipe. Né? Seja pela escala de equipes, uma de manhã, outra tarde, seja por se caracterizar muitas vezes como um grande PA, com um fluxo muito grande, né, de usuários, na qual é muito difícil você fazer aí um processo participativo, né, de equipe, de um trabalho mais coletivo. Mas nós temos muito caro da família, nós temos mais realmente isso como mais superado, né? São raras as equipes da família que não têm, né, nas suas diretrizes, se reunir semanalmente como reunião de equipe. Porém, nós temos que analisar também o como, né? Que aí acho que aí o como fazer, né? E aí acho que é importante. Aí não dá para eu falar, porque aí vai dar singularidade. Então tem reunião de equipe muito bacana, né? Então assim, e aí uma das analisadoras desse como essa reunião de equipe, ela é uma reunião de equipe em que, né, traz toda né, as tarefas das gerências, né, e da gestão, né, ou é uma equipe que se compartilha, uma reunião de equipe que se compartilha aí, por exemplo, essa demanda da gestão com as necessidades né, dos trabalhadores, e aí de proposições, discussão de casos, né, identifica-se os furos das redes, né, por que não conseguimos resolver, por que nós estamos, por exemplo, com uma fila, né, na consulta médica aí muito grande, será porque é falta do médico, será porque o médico fica só 2 horas na unidade, ou será porque nós estamos organizando o nosso curso todo, né, para esse profissional, qual que outras ofertas e estratégias que nós temos que produzir, né, para não fazer esse curso ser só no profissional, o gargalo na especialidade, será que nós estamos encaminhando muito, né, será que nós podemos, né, desses casos aqui, será que tem casos que o NAS poderia vir ajudar aqui nós, para discutir, para a gente poder, né, produzir mais necessidade. Então, uma reunião de equipe mais propositiva, né, mais reflexiva, na qual os indicadores e as questões que nos atravessam sejam sim colocadas em prática e encaminhadas numa tomada de decisão coletiva, né? Fora isso, nós temos outras questões, por exemplo, uma questão que eu achei um dispositivo muito bacana, mas realmente também não surtiu o efeito que poderia surtir, são os grupos condutores de rede. Né? Então, todas as portarias das redes, principalmente a rede cegonha, a rede de urgência e a rede de atenção psicossocial, têm nas suas diretrizes a criação de grupos condutores estaduais, grupos condutores regionais, né, na abrangência dos seus colegiados de gestão regional, grupos de municípios, que são uma região de saúde, e também, né, os grupos condutores municipais, né, que eu acho que poderiam muito bem ser aí, né, coletivos
que também pudesse incluir atores da atenção básica para discutir como uma rede de atenção social construída, municipal, desse conta das demandas. Então, quais são as necessidades da atenção básica aí, para eu fazer esse plano municipal da minha rede de atenção social? Quais são as necessidades do meu território aí, para eu produzir, né, um plano de ação da rede cegonha e da rede de atenção urgente, né? Não sei, acho que foram raros as iniciativas na qual os grupos produtores municipais conseguiram produzir uma grupalidade, né, que a gente chama de uma unidade de produção, né, que segue, né, atores de todas as instâncias de serviços mais estratégicos para produzir um plano que faça sentido, né? Ainda temos muito uma prática de fazer um plano cartorial, né? Um pouco pelas nossas tarefas, né? Nós somos muito tarefeiro ainda, né? Muita demanda, né? E a gente acaba ligando aí um automático e perdendo a oportunidade de fazer reflexões, porque matéria-prima para fazer, né, discussão, para fazer encaminhamento, o que não falta, principalmente, né, na atenção básica. Compartilhamento, né? São muitas dessas experiências riquíssimas, e a mostra da atenção básica, ela mostrou isso, né? A mostra da atenção básica foi isso, um dispositivo muito importante de inclusão, de fazer junto, né, a potência do coletivo. Não tive na mostra. Não tive na mostra, mas a mostra, pelo que chegou para nós, foi algo assim muito potente. As pessoas já saíram muito, né, naquela questão do coletivo mesmo, né, de sair motivadas pelo coletivo, pelas possibilidades que temos de experimentação no nosso cotidiano de trabalho. E aí é isso que eu falo de fazer do trabalho morto um trabalho vivo, né, um trabalho menos tarefeiro, um trabalho mais criativo, mais propositivo, né? Isso, a gente tem equipe que está ainda em unidade básica precária, infelizmente, muitas vezes com salários, né, também não adequados, né, injustos, mas que estão fazendo também uma produção coletiva maravilhosa, né? E aí você questiona um pouco até esse próprio condicionamento, né, do trabalho da motivação com questão só salarial ou estrutural, né? Porque nós também nos deparamos muitas vezes com um trabalho criativo, né, com uma produção né, rica de equipes de saúde aí, que conseguem fazer pegar essa matéria-prima, né, dos territórios e produzir questões, né, estratégias muito interessantes de resolutividade. Sem querer realmente produzir aí sem querer tirar essa questão. Ter uma valorização profissional. E essa questão também eu vejo muito do perfil profissional, né? Do perfil, e como você disse, hoje o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, propuseram iniciativas para que o estudante ele possa estar nos serviços durante a sua formação, né? E isso a gente já vê na prática, como que essa mudança já vem acontecendo, essa mudança de perfil profissional. E isso é muito importante, porque eles são nossos futuros profissionais, né? Então a gente já trabalha com esses profissionais a humanização, a política, como que acontece na prática. Então, quando eles chegam depois como profissionais, eles já estão mais, já vivenciaram, nós estamos familiarizados com isso. Que acho que não é só ter contato, isso aí, mas também de metodologias como não, problema, que também valoriza a resolução a partir de uma produção coletiva, né? Então, não é só estar lá no cotidiano, mas a partir dessa discussão dos problemas, assim, né, desses métodos da atividade hoje que nós temos, né? De participar, né? E aí levar essa tecnologia, né? De ter realmente um modo de trabalhar, uma prática, né, de trabalho, que é esse modo de sentar, de colocar na roda, de priorizar alguns problemas e de ouvir os vários né, atores, né, pontos de vista. Então acho que eu vou encerrar por aqui, Pedro, né, por causa da hora.
Eu queria agradecer enormemente a sua webconferência, agradecer por ter aceitado o nosso convite prontamente, pela sua solicitude, pela sua disponibilidade. Muito obrigada, foi muito esclarecedora, foi importantíssima essa webconferência, foi a primeira vez que nós discutimos aqui a questão da humanização no telesaúde. E eu passo a palavra para você fazer as últimas considerações. Agradecer o convite como coordenador da Política Nacional de Imunização pela região Sudeste, né? Então um pouco desse convite tem a ver com isso, colocar todos os consultores da Política Nacional de Imunização pela região Sudeste à disposição do Telesaúde do Espírito Santo, de outros Telesaúde, como, né, para estar sempre junto, compondo com essa importante ferramenta aí de gestão, de ensino-aprendizagem, de produção coletiva, né, de reflexão, para potencializar esse instrumento e se colocar à disposição aí meu contato, aqueles que gostariam de estar, né, conversando mais sobre as questões da Política Nacional de Humanização. Espero, né, não ter sido tão teórico, conceitual, mas acho que numa conferência acho que não tinha muito como escapar. E as produções desses estudos que dá certo, a gente pode estar vendo aí em vários lugares, seja no nosso próprio cotidiano de trabalho, seja também a partir de outros estudos. Então, hoje nossas tecnologias comunitárias de saúde, mas também, né, a comunidade de práticas do próprio DAB, né, Departamento de Educação Básica, e a rede Humaniza-SUS da Política Nacional de Imunização como, né, um blog coletivo de difusão de experiências, de práticas, exitosas ou não, né, que nos Nós que agradecemos sua enorme contribuição. Está chegando aqui no site, né? Excelente explanação, Dr. Jackson, do município de Anchieta. O Gabriel está digitando alguma coisa, eu não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Aqui, agradeço o momento. Me fez pensar em alguns pontos para problematizar no ambiente de trabalho. Não resido no Espírito Santo, portanto, obrigado por deixar eu participar. Então, mais uma contribuição. Então, eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigado, Pedro, pela sua contribuição, pela sua webconferência, e obrigado a todos pela participação. Uma boa